Graças a Deus. Eu tenho uma palavra para ler e comentar um pouquinho, que encontra-se no Velho Testamento e no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 18, e é o versículo 14, 18 e 14. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, fale para outros deste canal, que isso é muito importante. Vamos então à leitura da palavra. E diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Meus irmãos, que palavra! O próprio Senhor diz: haverá coisa difícil ao Senhor? Ou você pensa que tem coisa difícil para o Senhor? Para nós é difícil, para o Senhor não. Nós temos uma passagem, aquela passagem que Abraão estava na tenda, né? Na porta da tenda lá, e junto aos carvalhais de Mamre, e de repente ele levanta a cabeça, ou olha, e aparece 3 varões, ali uma teofania. Daqueles 3 varões, 2 eram anjos, um era o Senhor. E aí Abraão pediu que eles parassem, ficassem ali, sentissem a vontade, fez tudo aquilo, tudo que é previsto na hospitalidade. Digo, olha, não vou adiante sem comer qualquer coisa, não, vou preparar pão. E ele foi lá no gado dele, mandou um dos criados pegar uma vitela, vão preparar, vão fazer um churrasco aí, vão comer. E foi nisso que estava conversando. E quando terminou esse movimento, o Senhor disse a Abraão, falando a respeito, que ia ter um filho. Meus irmãos, este homem foi muito provado, meus irmãos. Muito provado. Deus mandou que ele saísse da sua terra, da sua parente. Ele saiu. Prometeu que a herança dele ganharia tudo aquilo, mas não nascia filho. Teve até que usar um artifício que dentro da lei, permitia a lei daquele tempo, do Código de Hammurabi lá, babilônico. E ele teve um filho com H. Mas o filho que o Senhor tinha prometido era de Sara, ele e Sara. E agora vocês notam uma coisa, Abraão já está idoso. Sara, com 90 anos, Abraão 99. E o Senhor começa a dizer para eles que vai trazer o filho. Meus irmãos, está falando de coisa para o homem impossível. E Sara na tenda riu assim. Aí o Senhor falou, tu está rindo? Por isso que o filho não tem o nome de Isaac, né, que é riso. E o Senhor diz, ô Abraão, porventura, haverá alguma coisa difícil ao Senhor? Irmãos, tem coisa aí nessa vida que é difícil, tem que ser milagre mesmo. E aos olhos de Abraão, aos olhos de Sara, não tinha mais condição. Sara não tinha mais condição de ser mãe. Abraão também não tinha mais condição, é o que diz a palavra. Mas o Senhor prometeu. E ele disse, ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Meus irmãos, foi de Abraão e Sara ficar perplexos. Era promessa esperada. Mas agora, fisicamente, biologicamente, não tinha mais condição. Mas Deus é assim mesmo. O nosso Deus, aquele que não dá mais para fazer, ele tem poder. Por isso que ele, porventura, haverá coisa difícil ao Senhor. Ele tem todo o poder, meus irmãos. É por isso que Jó, lá no capítulo, me parece que é o 42, depois do Senhor aparecer a Jó para aquele no redemoinho, começou a fazer pergunta. E Jó, Senhor, bem sei que tu tudo podes.
E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aqui Deus provou. Minha irmã, meu irmão, obreiros, muitas vezes nós passamos por prova difícil. Parece que não vai dar mais certo, mas quando Deus fala, às vezes a pessoa recebeu uma mensagem e aquela mensagem está meia problemática, não é? Mas quando Deus está falando, uma mensagem que vem de Deus, meus irmãos, quando Deus fala, Deus, o soberano, o Senhor, o grande eu sou, se cumpre. Deus não é mentiroso. Ele se cumpre, e ele diz, vamos dizer assim, diz na lata de Abraão, quando ele fala assim, na cara, na lata, haverá coisa alguma difícil ao Senhor? O Abraão e Sara, tem alguma coisa difícil para o Senhor? Tem? Eu não estou prometendo? Então, por este tempo de vida, Sara vai ter um filho. É como, eu sei que tu está nessa idade, eu sei, Abraão, mas eu sou o Senhor, eu tenho todo o poder, eu sou Deus de milagre, que altero tudo. E ele teve que dizer, porventura tem coisa impossível para o Senhor? Tem coisa difícil? Ô Abraão, depois de tantos anos, há porventura alguma coisa difícil para o Senhor? Vai, Sara vai ter um filho, o filho da promessa. Meus irmãos, e cumpriu-se. Veio. E a Bíblia diz que Abraão estava passando 100 anos de idade. E Sara com 90. Nasceu o filho, nasceu Isaac, o filho da promessa, a herança, aquele que havia herdado tudo, aquele que Deus prometeu. Porque Deus, meus irmãos, tem todo o poder. Ele não mudou, meus irmãos. Aqui o Senhor estava lá, debaixo dos carvalhais de Manre, ou Mambré, conforme as traduções, acompanhado de 2 anjos. Era uma teofania, porque ninguém pode ver a Deus, né? Mas aí ele está falando, era coisa que acontecia, ele aparecia como fosse um homem assim, e Deus poderoso, meus irmãos, minhas irmãs, Deus é Deus de poder. A palavra dele vai cumprir, não tem nada difícil. E às vezes nós achamos tanta dificuldade, e às vezes nós perdemos a bênção. Mas o Senhor disse a Abraão, porventura haverá coisa difícil para o Senhor? Ou você, minha irmã, ou você que me ouve, obreiro, há coisa difícil para o Senhor? É difícil para ti, difícil para mim, mas para o Senhor não, porque Ele tem todo o poder, Ele opera maravilha. Que promessa, né? Que promessa. O Senhor provou Abraão e Sara até o finalzinho, mas deu a promessa, porque para Deus não tem coisa difícil. Que o Senhor nos abençoe, que todos aqueles que estão me ouvindo neste dia, se estão com promessa esperando, creia que quando Deus fala se cumpre, porque Ele tem todo o poder. Eu quero orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus das misericórdias, para ti não tem nada difícil, Senhor. Eu quero pedir agora pelos obreiros, Senhor, pelo teu servo, a tua serva, aqueles que estão esperando em promessa e parece que não vai se cumprir. Renova, Senhor, porque tu tens todo o poder, Pai eterno. Eu peço em nome de Jesus. Amém.